Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ler os 10 primeiros versículos, de 1 a 10. Atos 3, de 1 a 10. Preste atenção na narrativa. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Em algumas versões, Porta Formosa, é a mesma coisa. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe desse um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Vamos falar com Deus? Pai querido, em nome de Jesus, mostra-nos nesse texto, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Mostra-nos, Senhor, o que está além da cura. Mostra-nos, Senhor, para que os nossos olhos sejam também abertos, assim como foram abertos os olhos dos teus servos. Que nesta manhã, Senhor, não fique de fora desta palavra sequer um irmão ou uma irmã, nenhuma pessoa, nenhum visitante. Que nós possamos, Senhor, ter conhecimento da palavra através do que o Senhor vai dizer para nós, e a recebamos com o coração aberto, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem nós estamos chamando hoje, muito além da cura. Esse texto já foi usado inúmeras vezes, inclusive por mim, para pregar sobre o poder da cura, poder de Deus para curar enfermos, poder de Deus para curar enfermos. E não está nada de errado aqui, mas o propósito desta cura, essa passagem narrada, eu enxergo um pouco mais, eu enxergo além. E eu queria que os irmãos caminhassem comigo nesta manhã, para que nós pudéssemos entender o que Deus quer para nós. Qual é a mensagem? Se fosse apenas, use a sua fé, fale no nome de Jesus, levante o enfermo e ele é curado. Já está bom demais. Já está bom demais. Mas para Jesus, para o Espírito Santo de Deus, este era o detalhe menor. E muitas vezes nós nos agarramos nas coisas que nos satisfazem de alguma forma,
ou que precisamos para nos satisfazer e esquecemos do propósito maior. Eu quero detalhar essa enfermidade em 4 itens, 4 pontos. Detalhar não só a enfermidade, mas esse episódio nesses 10 versículos, e depois vamos fazer menção, caminhando um pouco mais depois desses 10 versículos, para que os irmãos entendam aquilo que Deus quer passar para nós. Repito, nós não estamos aqui desfazendo a cura e nem dizendo, mas já está claro aqui, aquele homem pediu uma esmola e disseram, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu vou te dar a cura, toma aqui, levanta e anda. Mas a mensagem não termina aí, aliás, ela começa aí. Primeiro ponto, nós vamos ver a enfermidade a partir de vários ângulos. O primeiro deles é a enfermidade enxergada pela multidão. Como é que a multidão enxergava aquela enfermidade? Como é que a multidão enxerga as enfermidades? E ainda dentro da nosso propósito de ensinarmos e querermos discípulos, como é que os discípulos enxergam? A enfermidade enxergada pela multidão é de uma visão mediana ou medíocre, porque ela só enxerga que aquilo que a pessoa está passando precisa ser retirado dela. Alguns nem o notavam à porta, ou fingiam que não. A outra visão, ainda dentro dessa primeira visão, uma outra colocação pela multidão, esse moço está ali porque ele é aleijado, e porque ele é aleijado, ele não pode trabalhar, e porque ele não pode trabalhar, ele precisa de dinheiro. Nada mais. Até porque ouviam o tempo todo pedir, dá uma esmolinha, dá uma ajuda aí, paga o meu almoço. Esse coxo viveu, aos olhos da multidão, 40 anos sem conhecer a liberdade de agir. Mas há a enfermidade olhada também por um outro prisma, um outro ângulo. É a enfermidade vista por quem a tem. Por quem é enfermo. E para quem é enfermo, ele dizia, que tipo de ajuda seria a minha solução? Ele estava ali todos os dias, porque colocavam-no ali, porque ele não podia entrar. Ele não podia entrar, não porque ele não caminhava, é porque ele não podia entrar, ele era proibido. E na cabeça dele, eu vou ficar aqui porque daqui eu não passo. Eu não posso passar da porta. Guarde essa frase. Não estão me deixando passar da porta. E muitas vezes, essa visão está correta, porque muitas vezes nos impedem de passar da porta mesmo. Para ele, se houvesse dinheiro, seus problemas seriam contornados. Note que uma vez Jesus encontra com um cego, e o cego diz, tem misericórdia de mim? Eu não preciso ser Jesus, e nem você, para entender o que ele estava pedindo. Ele estava pedindo uma esmola, ele estava pedindo uma ajuda, e Jesus pergunta para ele, mesmo tendo a onisciência, o que queres que eu te faça? Note, irmãos, que Jesus não pergunta, o que você quer que eu te dê? Existem umas frases, uns verbos, na Bíblia, que a gente passa batido. E quando a gente encasqueta com aquilo ali, você vai procurar no original, o que você quer que eu faça com a sua vida? Ou o que você quer que eu faça da sua vida?
Comece agora, a partir desse ponto, e eu vou entrar no ponto 3, comece agora a fazer um paralelo, e é exatamente isso que nós queremos e pretendemos nesta manhã, um paralelo com a vida cristã. O que você quer que Deus faça da sua vida? Quando você decide aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, você quer continuar coxo, com limitações, e muitas vezes colocando culpas em outros? Ou você quer que Jesus te leve para um lugar muito além da cura? A visão desse homem, a enfermidade vista por quem é enfermo, ele diz: tudo que eu preciso é uma ajuda para me locomover. Novamente, Jesus está lá no templo de Betesda, no tanque de Betesda. Tinha ali um monte de enfermos que criam, e não era verdade, que não há relato na história que um anjo descesse no tanque, movesse a água, e depois que o anjo saísse, o primeiro que entrasse era curado de qualquer enfermidade. Mas eles acreditavam nisso. Quem plantou isso? E Jesus chega lá e vê um homem paralítico, há 38 anos, não, a Bíblia não diz se há 38 anos ele ia lá todo ano, era uma vez por ano só, era aquela festa, era a festa para curar esses enfermos no tanque. Se ele tinha ido 38 vezes, não sabemos, mas ele estava lá. Tudo indica que ele tinha ido mais uma vez pela resposta que ele dá a Jesus. E Jesus pergunta: você quer ser curado? Jesus era judeu, Jesus conhecia aquela festa, sabia que os que estavam ali é para serem curados. E Jesus pergunta: você quer ser curado? E ele responde o quê? Sim ou não? Nenhuma coisa nem outra. A pior coisa para Jesus é quando nós não dizemos nem sim nem não, nós vamos para uma terceira via. Ele disse: eu não tenho ninguém que me ajude a me locomover. Enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. E ele conta, porque tem um anjo, ele conta essa história para Jesus. Tem um anjo, o senhor conhece? Reza a lenda. Então não dá tempo, você não está vendo que eu sou aleijado? Porque ele não alcançou além da cura. E é muito semelhante essa cura do tanque de Betesda com essa cura aqui do coxo do templo em Atos dos Apóstolos, porque depois que esse homem, quando Jesus diz: levanta, toma tua cama e anda, ele andou, pulou, ali não era o templo. Aí Jesus depois vai ao templo, quando chega lá encontra quem? O camarada. Aí que o camarada foi saber quem era Jesus. Mas o que ele foi fazer? Ele foi fazer algo além da cura. Eu preciso de amparo para comer. Muitos de nós aceitamos a Jesus e não comemos a palavra, não nos alimentamos, porque nós estamos sempre precisando de ajuda para comer. Mas deixa eu te dizer, se eu te der um celular de última geração na tua mão, você vai descobrir muita coisa nele sem fazer curso. Porque você vai pesquisar, você vai buscar, você vai entrar no Google, você vai entrar não sei aonde, ou então vai pedir a alguém: como é que é isso aqui? Mas às vezes nós paramos na porta e ficamos esperando que alguém apenas nos dê a comida do dia a dia. Quem está coxo não consegue ir muito além. Por quê? Porque ele precisa da visão do Espírito. O terceiro ponto é a visão do Espírito para aquela enfermidade. A visão dos apóstolos. O livro de Atos, chamado Atos dos Apóstolos, eu tenho dito aqui no cursinho que a gente está estudando junto na quarta-feira, que deveria se chamar Atos do Espírito Santo.
São os atos que o Espírito Santo promoveu na vida daquelas pessoas. Sim, mas os apóstolos é que fizeram através do Espírito Santo. E todo o tempo o livro de Atos mostra que o Espírito Santo está para a igreja hoje, tal qual estava para a igreja primitiva. Precisamos enxergar além da cura, além dos milagres. O que vai acontecer após os milagres? Aquele homem estava à porta porque não lhe era permitido entrar no templo. Não era permitido. Havia uma porta que era para as mulheres, havia uma porta que era para os judeus, e havia uma porta que era para outras pessoas que não eram os judeus e nem eram as mulheres, mas eles não podiam entrar no templo com a mesma essência e com a mesma receptividade que os judeus. Então o aleijado ele não podia nem ir. Note que quando ele é curado, ele em seguida entra com eles quem? Com Pedro e João, no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E os comentaristas dizem que ele atravessou vários pátios, ele foi passando, é como se ele estivesse quebrando na vida dele algumas maldições, passando etapas. Aqui eu não podia, agora eu posso, aquilo era permitido, agora é, e foi caminhando. Por nunca ter entrado no templo, esse homem nunca soube o que era adoração. Certamente que se fosse pedir testemunho de todas as pessoas que deram esmola, eu disse, mas ele nunca me pediu para adorar, ele só me pediu uma esmola. Mas a pessoa que não conhece, não vai pedir aquilo que ele não conhece. Cabe a nós, que temos a visão do Espírito Santo, se você tem, e espero que todos tenhamos, cabe a nós entendermos. Nós não podemos fazer com que eles entendam aquilo que eles nunca conheceram. Não é a criança que tem que entender o adulto, é o adulto que tem que entender a criança. Você não pode chegar para uma criança de 2 anos, que está aprendendo a falar, falando mais ou menos, você tem que perguntar mais de uma vez o que você quer dizer, e alguém vem e decodifica, e o Espírito Santo é para decodificar. Mas se aquela pessoa ainda não caminhou, ele é coxo espiritualmente falando ainda, ele está paralisado, ele acaba de receber. Ou então ele é um crente antigo que sempre se contentou em ficar à porta do templo. A nova visão do Pentecoste abriu os olhos dos apóstolos. Eu não preciso dizer quem era Pedro. Não. Ali atrás, aqui atrás, ele tinha negado a Jesus. Ele tinha medo. Ele não tinha autoridade para dizer, sou eu sim, fui eu que andei com ele sim, qual é o problema? Vou te matar, então mate, eu vou ressuscitar com ele, porque ele garantiu isso. Não. Mas a partir do Pentecostes, não só eles receberam o Espírito Santo, mas eles receberam um espírito de ousadia. Pastor, como eu sei que eu recebi o Espírito Santo? Tem várias maneiras, mas uma delas que não falha, você recebe um espírito de ousadia. Você recebe um espírito de uma pessoa destemida, ou seja, você passa a não ter medo. Note que os apóstolos, a partir dali de Atos, a partir do capítulo 2, quando eles são revestidos e saem, eles têm muitas ameaças, se apanham, batem na cara, e eles dizem, vamos em frente. O que mudou? O espírito de ousadia, de destemor. A nova visão do Pentecostes, ou seja, do derramamento do Espírito,
E é sobre esse Espírito que eu estou falando, não é o Espírito do batismo apenas nas águas, que os irmãos vão receber hoje. Ali você recebe o batismo, se aceita Jesus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mas você, amado irmão e irmã, você que vai ser batizado hoje, continue buscando. Se eu quero o batismo no Espírito Santo, que é a capacitação para o trabalho, é o espírito de ousadia. E vai ter ousadia assim lá em casa, hein? Porque ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Segurou na mão dele e puxou para cima. Muitas vezes nós repetimos tudo isso para ele. Não levantou porque ele não teve fé. Ele não acreditou. Eu soltei a palavra. Mas é importante. As pessoas estão ávidas por quem tem ousadia para dar solução nos seus problemas. E ele disse: eu não tenho prata, algo que perece, mas eu tenho algo melhor, eterno, e que lhe supera, e que supera todas as outras coisas, algo que te leva além da cura. Quarto ponto: o homem entra no templo e contempla as maravilhas. A primeira coisa que ele faz é adorar. Versículo 8: e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Em outras versões, adorando a Deus. Primeira coisa que ele faz. É impossível nós recebermos esse espírito de ousadia e não termos coragem para adorar, ou não termos discernimento do que é adoração. Já ouvi alguém dizer assim: eu não estou com vontade de adorar porque o louvor não está legal. Você precisa fazer um estágio de uma semana, não mais que isso. Você não precisa mais do que isso. Em Moçambique, nas igrejas da África. Não é difícil, você não precisa ir lá. Entra no YouTube e pega ali um vídeo do povo adorando. Eles pegam uma lata, amarram uma corda, pendura no pescoço, pega um pedaço de pau, o outro pega um negócio, faz uns furos para fazer um reco-reco. Mas o fato é que enquanto eles estão tocando, pessoas estão caindo no chão. Por quê? Eles não estão preocupados se é uma lata ou se é um bumbo, se é uma bateria com pratos especiais, se é um teclado desse que nós até conseguimos colocar aqui, mas há igrejas que não conseguem ter esse, não fazem o esforço, não, eles fazem, mas não conseguem ter, e Deus aprove a nós que tivéssemos, por indicação de pessoas, que nós tivéssemos um bom teclado, que desse um bom som, para que a pessoa que estivesse tocando também tivesse alegria. Não que isso seja o mais importante, mas se é possível ter, por que não ter? E nós temos dois agora ali, né? Um não é nosso, mas está aí. A cura teve como propósito poder entrar no santuário. As portas agora foram abertas para o coxo entrar. O que Pedro viu e que ninguém viu, o que Pedro e João viram e que ninguém viu, é que aquele homem estava impedido. Por que ele só está ali na porta do templo? Porque lá pelas leis ele não podia entrar no templo, porque ele era aleijado, ele não podia, eles não aceitavam. Embora fosse judeu, mas estava aleijado. E o que Jesus fez conosco? Simplesmente ele olhou e viu que nós não podíamos entrar no Santo dos Santos. E ele então rasga o véu que separava as pessoas de entrarem no Santo dos Santos. Só alguns podiam. Quem eram esses alguns? Só eram sacerdotes. E quando eles entravam? Uma vez por ano. Para expiar pecados ou apresentar pecados dos outros. E Jesus disse: isso não é suficiente. Eles se acostumaram com isso, mas eu vou rasgar esse véu e ao morrer, note, ele não chegou e disse: isso está errado, tire isso daí. Não, ele pagou com preço. E aí é que mora
toda a revolta do povo contra esse homem pulando. Porque esse homem recebe a palavra de ressurreição que os discípulos estavam entregando. No capítulo 4, versículo 2, diz assim: eles estavam muito perturbados. Vamos ler o versículo 1. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Sabe, amados, nós temos perdido pessoas, a Shalom e muitas igrejas, ou perdidos para uma outra igreja que de repente não tem essa visão, ou então perdido para o mundo, que é muito pior, as pessoas se afastam. Porque nós queremos algo além da cura, nós queremos algo além da conversão, nós estamos buscando algo que não nos aprisione. Para nós, para muitos de nós, principalmente para mim, é muito mais suave eu não passar aborrecimentos, porque estou pregando a verdade. É muito mais cômodo eu dizer assim: concordo, o que o mundo está falando? Nós estamos numa nova era, estamos no século 21, estamos nos 2023, então vamos lá, porque a igreja precisa ter muita gente, porque muita gente dá muito dinheiro. Mas o Senhor não me chamou para ser covarde, e nem chamou você para ser covarde. Ele chamou e te deu um espírito de ousadia. As pessoas podem não aceitar o que você fala, mas isso não é um problema seu. Agora, o que me espanta é o que Jesus diz em Mateus 23:13, por favor. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmo não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Será que nós temos feito isso? Eu tenho feito uma meia-culpa com o Senhor. Senhor, será que eu tenho sido causa das pessoas não entrarem? Ou eu não tenho sido motivo para as pessoas entrarem, que é a mesma coisa? Mas Pedro olhou e disse assim: esse homem está pedindo esmola, mas ele está há 40 anos pedindo isso, e eu vou dizer para ele: eu não tenho isso que você está pedindo, até porque isso é perecível, mas o que eu tenho eu te dou a liberdade de entrar no templo, no Santo dos Santos, para você adorar. Eu estava esperando agora uma gritaria danada aí, eu juro que eu estava, acho que os irmãos estão prestando atenção em mim, legal, mas o Pedro viu o que ninguém viu, Pedro e João viram o que ninguém viu. As pessoas passavam, jogavam a moedinha, e muitas vezes, amados, nós estamos passando a mão sobre o pecado durante 40 anos, porque não queremos que as pessoas mudem, ou não queremos, ou não ligamos, ou não percebemos. Eu fico muito triste quando uma pessoa sai da igreja porque ouviu um comentário de um irmão dela da mesma igreja. E a minha vontade é perguntar: por que você não foi com ela? Porque aí pelo menos eu não terei você para falar para mais pessoas. Mas essas pessoas vão dar conta a Deus. Essa mensagem não foi feita em cima disso que eu acabei de falar. É que eu estou lembrando, nem está aqui. E o diabo é tão sujo que ele usa pessoas para falarem e porem para fora aqueles que ainda são coxos. O que é que são coxos? São aqueles novinhos que não conseguem andar, não conseguem ler a Bíblia direito, não sabem porque não aprenderam. São os recém-batizados às vezes, são os recém-chegados. Será
que nós não estamos enxergando, que nós estamos impedindo as pessoas de entrarem e adorarem a Deus e saltarem. Essas pessoas estavam revoltadas com o apóstolo Pedro e Paulo, prenderam, revoltados, mesmo depois desse discurso. Falaram, esse cara é muito ousado, que cara de pau, vamos prendê-lo. Não porque ele curou, mas porque ele permitiu que aquele homem entrasse no templo, saltando. Antes eu pensava assim, prenderam porque o homem entrou e saltando. Porque ele entrou. Mas entrou por que razão que ele entrou? Não pela razão de ser curado, isso não atrapalharia, creio eu. Mas porque disseram assim, esse Jesus que morreu e ressuscitou, vai te dar lugar no Santo dos Santos. Amém. E ele disse, como? Em outras palavras, eles estavam revoltados porque houve um sacrifício. Naquele momento, se os irmãos não estão enxergando, por favor, preste atenção, Pedro matou um animal. É como se tivesse. Só que esse animal era Jesus, era o cordeiro. Pedro disse assim, eu estou te oferecendo aquilo que você não viu. E depois eles passaram a evangelizar e dizer exatamente isso. Houve uma morte. Jesus é o cordeiro. Através dele você pode entrar. Ele diz que por um novo e vivo caminho. Confira um outro ato na Bíblia. Em Lucas 15 diz que um homem tinha 2 filhos. Talvez você nunca tenha prestado atenção nisso. E o mais novo disse, pai, me dá aí a minha parte, eu vou meter o pé. Ele deu a parte, ele zarpou. Foi lá, ficou um tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, passou aperto, houve fome, ele estava sem nada, zerado. Ele disse, eu vou voltar. Chama-se arrependimento. Eu vou voltar. E vou dizer, ó, há muita palavra profética aqui. Você vai ler Lucas 15 sobre o filho pródigo, você vai entender de forma muito mais profunda agora. E ele disse, eu vou voltar e dizer para meu pai, eu não sou digno de ser chamado teu? E quem é filho? Quem é filho é aquele que aceita que Jesus morreu. Quem confessa com a sua boca que ele é filho de Deus, que morreu por você e desce para o seu coração, você é filho. Quando ele chega lá, que ele começa a falar, o pai não deixa. Porque essa não é a palavra. Assim como Pedro, antes de Jesus morrer, disse, o senhor vai para onde? Vou lá para Jerusalém. Você não vai não. Vão te matar, mas eu preciso ir lá. Nem pense. Ele arreda-te de mim, Satanás. Você não está entendendo o propósito. Você está querendo pedir a minha morte. O pai falou assim, meu filho, você não pode falar isso para mim? Tanto que eu vou te dizer agora. Traga uma roupa nova. Traga um anel. Traga sandália. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, roupa nova. Ele está mudando a vida daquela pessoa de antes para agora. Anel, poder, mas principalmente sandália. Você agora restaurado a posição de filho. Só os escravos andavam sem sandália. Mas o melhor da coisa vem agora. Trazei um novilho. Jesus estava pregando, irmãos, o que ia acontecer com ele e depois dele. Traga um novilho. Vamos matar, vamos fazer uma festa. E estava todo mundo lá, o novilho foi morto. Ele foi levado à condição de filho. Ele agora estava de novo no Santo dos Santos. Versículo 25 de Lucas 15 diz, entremente o filho mais velho estava no campo, quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças, então chamou um dos servos e indagou, o que está acontecendo aqui? Ele informou, teu irmão regressou, teu pai mandou matar o novilho gordo,
porque eu recebi-o de volta e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira, negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai, preste atenção. Há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito. Qual o problema do filho mais velho? Porque houve um holocausto. O problema é que deixaram ele entrar. Irmãos, nós temos muitas vezes negado esse holocausto, esse sacrifício que Jesus fez por nós. Quando nós não entendemos isso, ele não entendeu o sacrifício do novilho cevado. O que lhe perturbou não foi a roupa, nem o anel, nem as sandálias, mas a morte do animal. O que perturbou aquele povo não é que o moço foi curado, é que pela morte de Jesus, ressurreto, ele entrou no templo e adorou, coisa que há 40 anos, ou nunca, talvez, ele tivesse feito. Deus quer te dar olhos espirituais para enxergar além do problema. Deus quer que facilitemos e não impeçamos a entrada no templo da adoração. Deus te colocou em meio a uma comunidade, seja você desta igreja, eu tenho visitantes aqui que são de outras igrejas, Deus te colocou lá, para você ser bênção lá. Deus te colocou aqui, meu irmão e minha irmã, para que você faça entrar e não impeça de entrar. Deus te colocou aqui para que você não deixe as pessoas perderem a visão e não que você seja um instrumento para que essa pessoa se aborreça e desanime de seguir a Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela igreja. Eu quero orar. Nós temos orado nesses últimos dias por várias causas, mas com relação à igreja, eu tenho pedido, Senhor, mande pessoas que vejam além da cura. Mande pessoas, Senhor, que tenham unidade de pensamento, não uniformidade de pensamento, mas unidade. O que é pastor e a liderança da igreja estão querendo? Isso. Então nós também estamos querendo isso, porque isso é para fazer o povo adorar. E você, meu amado, que anda desanimado, alguém um dia me disse, eu estou desanimado por isso, eu disse, nossa, mas é tão pouco. Será que Jesus merece mesmo essa bronca sua, por causa disso e disso? Não, pensando assim, mas eu não penso de outra forma. Você imaginou, meu irmão, você é casado, você vem para casa, passando na rua, uma pessoa diz para você, você é horroroso, não gosto de você. Você chega em casa e fala assim, vou separar o casamento. Por quê? Porque lá na rua disseram que eu sou feio. Tem sentido? É o mesmo sentido que alguém fala uma bobagem para você, você diz assim, eu vou deixar de entrar no Santo dos Santos, porque eu ouvi coisa que eu não gosto, então não vou entrar. E o diabo vai, aplaudir você, e Jesus vai chorar. Que essa palavra sirva ao seu coração, como serviu ao meu coração. Que nós não sejamos instrumentos de bloqueio. Ao contrário, que também não sejamos inertes, mas sejamos instrumentos de colocar para dentro as pessoas que estão na porta. E eu não estou me referindo às pessoas que não aceitaram Jesus, mas também estou me referindo às pessoas que não conhecem a plenitude do Espírito Santo, que estão conosco há dias, há anos, há meses,
e tem a boca ainda dura. Por quê? Porque não sabem adorar, não entendem o que é adorar. Não necessariamente você precisa gritar, falar, mas há quem grite, deixa ele gritar. Há quem fale em silêncio, deixa ele em silêncio. Mas é importante que nós sintamos a presença de Deus. E às vezes nós estamos ligados. O que podem fazer por mim? A pergunta deve ser: o que eu devo permitir para que Jesus faça algo tremendo na minha vida? Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Aleluia. Eu queria pedir que cada um agora, nós já consagramos hoje, foi muito bem escolhido o tema, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e desviar dos maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Foi feito, foi legal, mas agora vamos colocar isso em prática. Diga: Senhor, eu tenho bloqueios. Eu tenho bloqueios. Eu nem sei por que eu tenho, não sei se foi meu pai que me ensinou a ter, ou se eu trouxe da minha antiga igreja, eu não sei. Mas, Senhor, se eu confio em Ti como eu digo que confio, eu vou deixar o Senhor fazer o que o Senhor bem entende. Então olhe para mim além da cura. Meu desejo, irmãos, ao orar pela igreja, é que nós sintamos falta dos que não têm estado conosco regularmente, mas no sentido de saber, não o que é que está fazendo ele ficar, mas no sentido de dizer: você pode ir muito mais além do que você está. E eu estou aqui para segurar na sua mão e dizer: levanta e anda. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus. Pai querido, eu estou aqui com vidas tão preciosas. Todas são, nenhuma é menos preciosa. O Senhor tem passado para nós novidades de vida, mas nós estamos querendo mais. Nós queremos um espírito de ousadia, um espírito de ousadia, Senhor. Nós não queremos ter a nossa boca fechada e nem a nossa mão encolhida, e muitas vezes nós temos tido a mão encolhida para não puxar as pessoas para cima. Muitas vezes, Senhor, nós não nos incomodamos e até atrapalhamos, fazemos coro com aqueles que estão insatisfeitos pela palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos ser a melhor igreja, não queremos porque não podemos, e sabemos que não podemos, então não queremos, ou perder tempo, mas nós queremos ser uma igreja que agrada o teu coração. Senhor, tira de nós as preocupações que não são nossas. Que nós tenhamos tempo mais para orar pelas pessoas e não para ouvir coisas que não tínhamos que ouvir. Coisas que nos desagradam a mim e a todos os irmãos da igreja, mas que nós tenhamos coragem de gastar nosso tempo orando, buscando, ligando mais para o próximo que está à porta do templo, ou seja, aqueles que não alcançaram, estão conosco, mas não alcançaram a plenitude do Espírito Santo. Senhor, que haja um derramado do Espírito Santo sobre essas vidas, dando um espírito de ousadia, de intrepidez. Tira de nós todo o medo, Senhor. Senhor, muitos estão sendo afrontados, irmãos, afrontados por outros irmãos,
dizendo: isso é bobagem, nós estamos em outra época, nada disso é pecado. Mas o Espírito Santo tem andado triste conosco. Podemos até não perder a salvação por um ato ou outro, Senhor. Podemos até não perder, mas nós temos entristecido. O Senhor tem chorado mais do que estado alegre. Pai, eu te peço, revela-te para nós. Fala ao nosso coração. Eu quero entregar essa igreja a Ti, Senhor, e dizer que o Senhor é o anjo dessa igreja. O Senhor é o pastor. O Senhor é o pastor do Salmo 23 aqui nesta igreja. E tudo aquilo que não for Teu, Senhor, arranca com raiz e tudo. Toda tristeza, Senhor, arranca. Toda angústia, arranca. Todo medo, arranca. Toda sonolência com o Espírito Santo, arranca. Em nome de Jesus. E enche-nos do Espírito Santo, dando-nos ousadia, em nome de Jesus. Amém. Existe alguém entre nós, porventura, que hoje eu estou vendo visitantes, mas existe porventura alguém entre nós que nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador?